do projeto de lei 4.092/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada coordenador convocado terá um prazo máximo de 15 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o coordenador efetuará os devidos esclarecimentos. Solicito que quem for fazer questionamento ou pergunta na sequência da explanação do senhor coordenador, que se inscreva com o Glauco para a gente poder agilizar os trabalhos e ficar mais producente. Convido para vir fazer parte da mesa e prestar o esclarecimento necessário o senhor Marcelo José Chueri, coordenador de assuntos aeroportuários. Senhor Marcelo, esteja à vontade com a palavra por 15 minutos. Oi, só um minutinho. Som. Senhor Marcelo, só um minutinho. Senhor Marcelo, à vontade, pode seguir. Senhor vereador, boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores presentes, representantes da comunidade, técnicos e assessores. Recentemente, por volta de 4 meses, assumi, como todos sabem, a Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários, uma coordenadoria que vem ganhando relevância no município, dentro do aspecto que o aeroporto, cada vez mais, se torna um equipamento vital em vários sentidos para a nossa cidade, tanto para o bem como para o mal. Temos assistido, e este ano, a inauguração já do 3º terminal de passageiros, que há muito tempo se anunciava, executado pela concessionária Gru Airport, que assumiu o comando das ações do nosso aeroporto. Até o final deste ano, o aeroporto de Guarulhos atingirá uma marca histórica de um movimento de 40 milhões de passageiros, que há pouco tempo atrás se considerava uma meta muito distante, O aeroporto de Guarulhos talvez seja o único equipamento do Brasil que cresce a 2 dígitos, Aos últimos anos, seguidamente, o movimento do aeroporto cresce mais de 10% ao ano, mesmo na situação que a economia do país tem um crescimento modesto, é algo praticamente inigualável no resto do mundo, a não ser poucos casos de um outro aeroporto no Oriente Médio, não existe nada semelhante ao crescimento do aeroporto de Guarulhos. Isso vem trazendo a necessidade de toda uma série de investimentos que estão sendo executados, envolve geração de empregos, até nesse sentido, como vou expor melhor. A coordenadoria resolveu assumir um trabalho de busca de desenvolvimento de indicadores socioeconômicos e de todos os impactos que o aeroporto traz para a cidade. Vimos que isso era essencial até para entender essa dinâmica, como ela se dá. E dentro dessa análise que vemos desenvolvendo através da nossa equipe técnica, vemos que, nos últimos anos, ao contrário do que foi a história de Guarulhos nos últimos 50 anos, a indústria deixou de ser o principal gerador de empregos na cidade, posto que acabou sendo assumido a partir de 2011 pelo setor de serviços, que hoje já conta com mais de 140 mil empregos. E dentro desse setor de serviços, aproximadamente hoje, metade se deve ao conjunto das atividades de logística, que evidentemente não se devem só ao aeroporto. Nós temos um transporte rodoviário de carga muito forte na cidade, como todos sabem. Já somos a 3ª cidade do país de transporte rodoviário de carga, mas o aeroporto vem assumindo uma dinâmica impressionante nesse sentido.
trazendo para cá uma série de novos profissionais, gerando empregos, gerando atividades que envolvem também o transporte de carga aéreo, também outras atividades, trazendo novos profissionais à cidade. Então, nesse sentido, o aeroporto tem um aspecto de ser hoje um elemento extremamente dinâmico da economia e do movimentação social da cidade. No entanto, desde a sua origem, né, e agora na sua expansão, ele vem provocando uma série de impactos, né, esse crescimento, ele impacta a cidade, traz questões a nível ambiental, evidentemente, questões que nós estamos buscando criar toda uma condição técnica bem mais aperfeiçoada de acompanhar, como, por exemplo, o impacto de ruídos, né, que é algo que, se a moderna tecnologia da aviação tende a reduzir os ruídos. Por outro lado, o aeroporto, nos últimos 5 anos, tendo dobrado o seu movimento, e a expectativa é que nos próximos 6 anos, ele vai dobrar novamente esse movimento, evidentemente, cada vez mais vai estar impactando a cidade e uma série de atividades dentro da cidade. Além de outros aspectos de poluição, que também são minimizados pela moderna tecnologia. Mas eu diria que há outros aspectos, né, que nem sempre são bem atentados, né? Mas, por exemplo, a questão da segurança da cidade, né? Você tem um aeroporto que cresce em movimento dessa maneira, ele traz questões de segurança para a cidade, que tem que ser preservados e que tem que ser feitos, inclusive, medidas legais, né? Eu até anuncio aqui, vereador, que está em gestação uma legislação que busca trazer, minimizar ao máximo o impacto, que também muitos não se atentam, que é o impacto da fauna e aviário para a segurança da cidade. Todos se lembram, há 3, 4 anos atrás, quando em Nova York, uma revoada de gansos atingiu um grande avião e ele teve que descer dentro do rio Hudson, né, quase provocando uma grande tragédia. Bom, nós não temos um rio na cidade em condições de permitir o pouso de um avião. Portanto, temos que acirrar todo o nosso trabalho no sentido da prevenção, né? Então, existe uma legislação nacional, né, que é uma lei que foi aprovada em 2012 e que ela obriga os municípios que têm aeroportos a criar a sua lei de prevenção de acidentes impactados pela questão da fauna e aviários. Eu digo questão da fauna, que também existem animais terrestres que invadem a pista do aeroporto, e existe o principal problema, que é exatamente as aves, né, que tem desde as aves trazidas pelo ser humano, como os urubus, que buscam exatamente locais com detritos ou locais com manipulação de alimentos indevidos. Então, nós estamos em gestação uma legislação. Guarulhos vai ser a primeira cidade do Brasil que poderá ter uma legislação desse tipo de prevenção do impacto de acidentes provocados por aves e outros animais. Mas a principal questão que nós vemos hoje, o grande impacto que o aeroporto cria na cidade, né, ele vem de natureza socioeconômica, ou seja, o aeroporto impacta o desenvolvimento da cidade, ele traz empregos, traz novas atividades comerciais, atividades de transporte de carga, de logística, mas, ao mesmo tempo, ele traz um impacto na população no entorno. Nós temos um aeroporto com a dimensão e o crescimento de Guarulhos, numa área densamente povoada, que, como todos sabemos, tem problemas, inclusive, dadas certas indefinições que persistem até hoje, como a questão da terceira pista, como a questão da construção de um 5º terminal, impacta toda a vizinhança. Então, nesse sentido, a coordenadoria entende que ela precisa trabalhar o conjunto de ações, articular o conjunto dos órgãos municipais, estaduais e federais, no sentido de reestudar e propor medidas que tragam desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida em todo esse entorno. Tudo isso tem uma previsão formal no TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que foi originalmente assinado entre a Infraero
e a CETESB com a interveniência da Prefeitura em 2008. Este ano foi feito um aditivo, mas ele se encontra ainda bastante em aberto, né? Então, o compromisso dessa coordenadoria é aprofundar e cobrar do aeroporto, de uma maneira objetiva e técnica, científica, de que ele faça todos os estudos e tenha todas as medidas no sentido de minimizar os impactos e de ajudar que esse entorno do aeroporto se torne um local de desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida e diminuição de impactos sociais, como, por exemplo, toda a interdição que ele traz ao trânsito da cidade. Nesse sentido, há uma série de medidas, como a questão do anel no entorno do aeroporto, que envolve a captação de recursos para a cidade, no qual existe objetivamente uma cobrança que o aeroporto tenha uma ação nesse sentido. Bom, como vem, o trabalho da coordenadoria é aprofundar esse estudo, buscar uma junção das ações de todos os órgãos municipais envolvidos, de órgãos estaduais, onde tem bastante relevância a CETESB, que é a gestora desse termo de ajustamento de conduta, órgãos federais, como a Secretaria de Aviação Civil, como a ANAC, como o CENIPA, que estará, inclusive, esta semana aqui na cidade, promovendo uma palestra sobre essa questão da prevenção de acidentes aéreos. Enfim, a coordenadoria ele tem o papel de juntar os esforços de todos os segmentos. Na verdade, ela não é uma coordenadoria grande, ela não tem que ter uma estrutura pesada, tem que ter uma estrutura leve, uma estrutura de técnicos bem montadas, com bastante consciência e atividade em cima das suas exigências, das suas responsabilidades, e buscar articular todos os outros setores da prefeitura envolvidos. E também trazer a responsabilidade, o governo do Estado e o governo federal, do impacto que esse aeroporto gera. Porque ele não é um aeroporto só de Guarulhos, ele é o principal aeroporto do Estado de São Paulo, o principal aeroporto do Brasil, já é o principal da América Latina e se tornará, dentro da nossa previsão, o 10º aeroporto do mundo nos próximos 5 ou 6 anos. Trazendo isso para a questão do orçamento, né? O nosso orçamento também se concentra, como também foi colocado pela outra coordenadora, basicamente em pessoal, né? Grande parte do nosso orçamento, mais de 90%, é a questão da manutenção de uma equipe que nós estamos buscando reforçar tecnicamente para poder exatamente retribuir à cidade toda uma condição de trabalho, de tratar o aeroporto da maneira como ele deve e cobrar o aeroporto de tudo que ele deve realmente trazer de benefícios para a cidade. Temos uma previsão baixa de investimentos, da ordem de 14 mil. Eu acredito que os estudos que estamos fazendo vai ter uma necessidade de algum investimento a mais, né? Mas, enfim, é o que está colocado no orçamento. E também o custeio tem uma ordem pequena, basicamente são despesas que envolvem aluguel, contas correntes, enfim, gastos mínimos mesmo, que estão colocados dentro do orçamento. A nossa previsão é de que pudéssemos ter uma perspectiva maior de investimentos, inclusive na área de estudos, mas à medida que não existe uma condição a curto prazo de haver esse tipo de orçamento, nós vamos buscar exatamente que outros órgãos envolvidos, principalmente o GRU Airport, coloquem dentro do seu orçamento como exigência do TAC que muitos desses estudos que eles estão devendo para a cidade sejam realizados. Para isso, é preciso que a coordenadoria realmente tenha força institucional e política para poder cobrar isso do aeroporto. Em linhas gerais, é isso. Estamos abertos totalmente a qualquer questionamento, senhores vereadores, e da comunidade. Com os esclarecimentos do senhor Marcelo José Chueri, passamos aos questionamentos por questão de algum vereador, ora, interessado. Com a palavra, o nobre vereador Guti para o seu questionamento por 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, coordenador, a qual cumprimento
a todos aqui presentes. Eu tenho duas indagações a fazer. A primeira, quanto ao acesso ali por detrás do aeroporto, que vai para o bairro do Marilene, vai para o Santos Dumont. Aquilo, a Gru Airport disse que iria abrir, depois falou que não iria mais abrir o acesso, mais uma vez falou que iria abrir. Eu gostaria de saber em que pé que anda isso, se realmente esse acesso vai ser devolvido aos moradores da nossa cidade, que não conseguem se locomover, né? Infelizmente, muitas pessoas que utilizam aquele trecho têm que dar uma volta absurda, perdem muito tempo no trânsito, por questões de empresa privada, não me parece correto. Então, gostaria de saber qual é o problema real daquela área, se vai ser aberto ou não. E a outra pergunta, quanto a um projeto de lei que veio para essa casa, que trata do ISS do aeroporto, né, que até hoje, pelo que consta no projeto, o aeroporto não paga ISS-QN para o município, não recolhe aos cofres públicos, e a partir desse projeto, ao qual, analisando estritamente essa letra da lei, eu sou totalmente favorável, que o aeroporto tem que sim que recolher ISS, não é melhor do que nenhuma empresa aqui na cidade, pelo contrário, traz alguns riscos para a nossa cidade, que são aviões passando, despejando querosene, correndo risco de queda, enfim. Então, obviamente que ISS é o mínimo que poderia pagar. E a minha pergunta é a seguinte: qual será o impacto no orçamento da nossa cidade a partir do momento que o aeroporto de Guarulhos, a Gru Airport, a empresa controladora, a partir do momento que ela comece a pagar esse ISS-QN, qual será o impacto no nosso orçamento? O que realmente vai aumentar no orçamento da nossa cidade? Muito obrigado. Senhor coordenador, deixa eu concluir os questionamentos, aí o senhor responde tudo na íntegra, por gentileza. Tem algum outro colega vereador que pretende fazer questionamento? Não havendo questionamento de nenhum outro colega vereador, passo a palavra para o público geral fazer os questionamentos. Ao colega Ari para suas perguntas. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o presidente da comissão, Laércio Santos, cumprimentar o coordenador Marcelo. Marcelo, a gente sabe que dentro das funções da coordenadoria está a implantação, acompanhamento dos projetos com impacto social, como você bem já citou, fiscalização e vigilância, viabilização das políticas públicas compensatórias específicas no território do município, né? Como bem sobre a influência desse equipamento público transporte aeroviário, contendo a ocupação, adensamento das áreas de aterro no entorno do aeroporto, bem como dos cones de navegação e da aproximação das aeronaves. É dentro dessa questão que eu quero fazer para ti, é sobre o cone das aeronaves. Ultimamente, a gente está percebendo que as aeronaves estão saindo, entrando com os voos rasantes fora do cone. E eu queria saber de você qual é os procedimentos que a coordenadoria está tomando sobre isso aí. A gente vê grandes aeronaves saindo do aeroporto, na hora que já sai, já circula quase por cima da Vila Fátima, portanto, sendo que tem um cone de aproximação e de subida para fazer. Gostaria que você comentasse sobre isso. Não havendo nenhum outro questionamento, passo a palavra ao senhor coordenador para suas respostas. Bom, em primeiro lugar, vereador Guti, a questão do acesso realmente ela é complexa. O que nós temos percebido da parte do GRU é que, por motivos que eles alegam do crescimento do tráfego dentro do aeroporto, impactos com L. Smith e com todo aquele entorno do aeroporto, de que eles consideram inadequado transformar aquilo numa passagem. Não conseguimos ainda ter uma conversa mais objetiva e decisiva sobre isso. A questão é buscar alternativas, né? Se existe algum problema que ainda não está totalmente demonstrado por eles, qual é esse impacto, né? Eles já estão falando em colocar uma pista extra na L. Smith e outras medidas internas. Posso até acreditar que um crescimento tão espetacular do aeroporto, ele leve a problemas de tráfego interno do aeroporto. Para nós não teria interesse travar totalmente o aeroporto em momentos de pico, mas eu concordo totalmente com a visão de que a população da cidade não pode exatamente viver com uma interdição enorme, né?
O aeroporto do Guarulhos tem o tamanho do município de São Caetano, quer dizer, é um município dentro da cidade. A nossa postura, e temos começado a fazer agora as reuniões com os setores técnicos ali, é buscar alternativas, né? Evidentemente, temos que fazer isso em conjunto com outros órgãos da Prefeitura, como a Secretaria de Transporte e Trânsito, que há mais tempo vinha tratando esse assunto. Mas a coordenadoria assume a responsabilidade de buscar essas saídas, falando bem o jogo da verdade. O que a gente percebe é que eles não querem abrir aquela entrada mais. Eles alegam, inclusive, que caminhões muito pesados acabaram passando para ir danificando, colocando em risco a própria ponte. Também isso não quer dizer que não pode ser coibido um determinado tipo de veículo liberado para outros, né? Então, são essas alternativas. A gente sabe de quem que eles estão falando, veículos pesados, todos aqui sabemos. Mas, enfim, o senhor tem, todos os vereadores aqui, com o nosso compromisso de buscar uma alternativa a isso. A ideia de construir realmente um anel em torno do aeroporto, que seria a duplicação praticamente de todas as vias, criando um grande sistema, um anel em que o trânsito fluísse de maneira rápida em torno do aeroporto, é uma medida técnica importante, né? À medida que nem todo o trânsito vai poder cruzar, né? Quer dizer, uma maneira que é usado em outros lugares do mundo para exatamente permitir essa fluidez, é fazer toda a borda do aeroporto ser uma grande avenida com que permita, né, que não tenha enchentes, que não tenha outros obstáculos ao trânsito, para exatamente permitir essa fluidez e o trânsito rápido para todos que estão no entorno, sejam habitantes, sejam empresas. Mas, enfim, não temos uma solução simplista para isso. A segunda questão quanto à ISS, apenas melhorando um pouco a informação, vereador. Na verdade, a Infraero não pagava ISS. O GRU começou a pagar o ISS, porém, foi abaixado a alíquota para 2% alguns anos atrás, né? Devo colocar também com absoluta clareza que o único aeroporto do Brasil onde isso aconteceu foi aqui, né? A retomada do ISS de 5%, aí a visão do vereador, eu defenderia isso, ela é inquestionável, porque, na verdade, o aeroporto não vai sair daqui. A gente estimula com o ISS mais baixo, quando você não tem uma atividade no município, você quer estimular que ela venha. Ela já está aqui e não vai sair daqui. Não há sentido nenhum em fazer um benefício desse. Isso envolve alguns milhões por mês. Eu não tenho o valor exato, mas essa simples subida de 2% para 5%, eu creio que aumentaria a arrecadação em torno de 2 a 3 milhões, né, por mês de ISS para a cidade. É alguma coisa bastante significativa, tá certo? O ISS do aeroporto, ele já é o segundo maior, ele só perde para a construção civil. Nós estamos fazendo esses estudos, exatamente como eu tinha falado. Nós estamos buscando estudar todo o impacto socioeconômico que o aeroporto traz para a cidade. E realmente, fora a construção civil, que realmente tem um ISS grande, que também, de certa maneira, é trazido por grandes obras, como o terceiro terminal, que realmente contribuiu com um grande ISS para a cidade, o Rodoanel e outras grandes obras que estão vindo para Guarulhos, todas elas trazem um bom ISS na arrecadação. Mas do aeroporto é isso. A ideia é passar de 2 para 5, é o correto, não tem nenhum sentido, seria quase uma benevolência nossa, né, reduzir um setor que não vai sair da cidade. Eles pagaram uma fortuna para pegar o ponto do aeroporto, vão ficar 20 anos, com mais 5 de prorrogação, ou talvez até mais. Não há sentido em reduzir, em colocar uma alíquota reduzida para o aeroporto. E, com certeza, isso trará benefício para a cidade, que deve ser usado também nas medidas de compensação para esse entorno do aeroporto. Respondendo às outras questões, né? Exatamente, essa questão de medidas compensatórias, medidas mitigadoras, buscar trazer contrapartida aos impactos sociais, isso, em tese, está nesse TAC, esse termo justamente de conduta, que foi assinado em 2008, que nasce no aditivo dele agora em maio, tentou-se reduzir alguns compromissos, mas a prefeitura fincou o pé e manteve alguns desses compromissos.
Isso quem gerencia, na verdade, é a CETESB, mas nós somos intervenientes, e a coordenadoria está buscando fazer um acompanhamento muito firme nisso. Fizemos um pedido recente à CETESB de ter acesso a todo esse processo. Para vocês terem uma ideia, é um processo com 80 volumes, você tem que fazer o pedido, e fica um dia disponível na sala do protocolo, né? Nós tivemos lá um dia da semana passada, tiramos fotos, inclusive, de grande parte do processo, mas teremos que voltar outro dia. Não deu para, inclusive, fotografar todo o processo. Quer dizer, nós estamos primeiro, precisamos ir perante a lei, o que já está ajustado e ele tem que ser cumprido, tá certo? Então, esse é um compromisso da coordenadoria que, a partir de agora, efetivamente, vai ser feito com o maior rigor possível. Mas, como eu falei, existe um grande item ali, que é o item que envolve que o aeroporto é obrigado a fazer um estudo de uso e ocupação do solo em todo o entorno e propor medidas para o desenvolvimento social e econômico desse entorno. A gente acredita que isso pode ser um grande instrumento, né, um estudo que permita não só a prefeitura, investidores privados, o governo do estado, o governo federal, possam assumir medidas em torno do aeroporto. Quanto à questão do cone de aproximação, também estamos buscando todos os relatórios nesse sentido. O que aconteceu, na verdade, é que a partir de dezembro do ano passado, o aeroporto passou a seguir normas internacionais de rota. As rotas aumentaram o ângulo delas, seguindo normas internacionais, mas isso realmente aumentou todo o espaço onde os aviões trafegam na cidade. Nós também estamos cobrando o aeroporto no sentido de ter tudo isso, e eles são obrigados, e eles estão ultimando um estudo mostrando todo o impacto que isso tem, inclusive na questão do ruído dentro da cidade, que é um dos principais impactos. Esse estudo vai ser entregue. Existe a questão de 8 estações de monitoramento de ruído, que foram instaladas em 2008 pela Infraero, precisavam ser geridos pela Infraero, também abrindo o jogo aqui. Alguns deles estão abandonados, eles não foram tocados para frente, essas medições de ruído. Nós vamos pegar no pé, sim, disso aí. Talvez precise de outras estações de medição, porque teve algo que melhorou, que foi o ruído dos aviões hoje é menor, mas as rotas aumentaram. Então, nós temos que ter todo esse novo estudo. Estamos aguardando, e foi cobrado isso. Eles têm uma obrigação de nos entregar isso a curto prazo. Agora, o principal é o seguinte: no último contato que tivemos, ficou uma dúvida se quem monitora as estações de ruído é o GRU ou se isso ainda ficou para a Infraero, ou seja, se essa parte da herança eles não pegaram. Até essa dúvida existe, mas eu me comprometo de que nós vamos esclarecer essa dúvida e vamos botar de pé para funcionar essas estações de monitoramento e que seja divulgado para a sociedade o que está acontecendo, qual que é esse impacto real, tá? Esse compromisso vocês têm de nós. Acho que é isso, né? Todas as questões levantadas, não sei se faltou alguma. Não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, declaro a mesma por encerrada.